Meus amigos, olá, uma boa tarde, uma boa noite, ou bom dia, independente do horário que você assistir a esse vídeo. Há muito tempo que eu gostaria de falar sobre essa teoria que envolve o deslocamento do cometa 13 Atlas. Alguns dias atrás eu estava conversando com o professor Jorge Garcês, inclusive eu quero mandar um abraço para o professor, ele realmente é inteligentíssimo. Eu considerei muito o que ele disse, tá? Porque os astrofísicos, eu vejo muitos astrônomos quebrando a cabeça, mas não é impossível o cometa 13 Atlas ser uma nave, porque é impossível, né, o deslocamento de uma estrela para outra. Por exemplo, o sistema estelar Alfa Centauro. É um sistema estelar que está a apenas 4 anos-luz de distância, 4 vezes 9 trilhões de quilômetros, então viajando na velocidade da luz, demoraria praticamente 4 anos para chegar até lá. Então isso envolve muitos problemas. E se o 3 Atlas, por exemplo, formos imaginar que ele seja uma nave, ele estiver viajando desde o centro de um planeta habitável, próximo do centro da galáxia. Não é? Então o problema fica muito maior, porque para você viajar para Marte já é algo complicado. Quanto mais viajar para Alfa Centauri, ou viajar para Perigeuze, não é? Ou viajar para estrelas uma distância muito maior, né? Estrelas próximas da galáxia, por exemplo, ou talvez viajar para estrelas de outras galáxias. Não é? Então, como é que você resolve esse paradigma, né? Essa questão? Tá? Então, vamos para a lousa. Eu vou propor algumas ideias baseadas até mesmo no pensamento do físico mexicano Alcubierre. Também, né, as leis de Einstein, né? Leis relativísticas de Einstein e tal. Então, vou tentar aí, em 15 minutos, dar algumas ideias aí para vocês. Tá? Mas antes, eu quero mostrar algumas situações. A diretora de inteligência nacional, tá, dos Estados Unidos, ela pretende fazer umas revelações sobre a existência dos UFOs e dos OVNIs. Tá? Então tem muita gente grande aí sendo bem objetiva com esse assunto e realmente sem medo em expor a verdade. Um exemplo disso foi o próprio Luiz Elizondo. Então tem muita gente grande aí falando, abrindo a boca a respeito dos UFOs, dos OVNIs. Já vamos para a lousa. Até publiquei isso no Instagram. El gobierno estadounidense mantiene en secreto el uso de... No estamos solos. Jefa de inteligencia de Trump comparte escalofriante mensaje sobre los ovnis. Tulsi Gabbard, directora de inteligencia de Estados Unidos, aseguró que tiene información clasificada. Ela deu certeza que tem informações plausíveis. O nome dela é Tulsi Gabbard, sobre a existência dos UFOs, dos OVNIs. Sobre la posible existencia de objetos voladores no identificados y afirmó que está obligada a mantenerlo en secreto. Fue en el podcast Pod Force One donde la directora fue cuestionada sobre la existencia de vida extraterrestre y se le preguntó si eran reales. Ante ello, Gabbard respondió: "Tengo mis propias opiniones. En este puesto debo ser cuidadosa con lo que comparto". Recordemos que hace poco más de un año, el ex jefe del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono. Então aqui eu vou falar do Luiz Elizondo. Esse rio se compartilhei no Instagram. Que o Luiz Elizondo também denunciou que existem programas secretos nos Estados Unidos que pesquisam OVNIs. Tá? Luiz Elizondo dio a conocer que... Bom, então esse é o perfil aqui da Tulsi Gabbard, só confirmando que ela é a diretora de inteligência nacional. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a comparação do cometa 13 Atlas com os demais cometas, tá? Vemos aqui nessa imagem, aqui, por exemplo, observe que ele realmente possui uma forma
uma forma bem circular. Então observem essa imagem do 13 Atlas com de um cometa convencional. Realmente é muita diferença, né? Então isso aí chama atenção. Observem aqui a imagem do cometa, de um outro cometa, por exemplo. Então, a diferença é realmente muito grande. O 13 Atlas já era para estar apresentando essa cauda. Agora vamos para a lousa. De acordo com as leis da relatividade, o que acontece? Quais são as observações que Einstein fez? Se porventura criarmos uma tecnologia, motores, que conseguem se aproximar da velocidade da luz, naves que conseguem se aproximar da velocidade da luz ou superar a velocidade da luz, teria que ser uma energia praticamente infinita para movimentar essa espaçonave. E tanto a espaçonave como o combustível dessa nave praticamente iriam se tornar infinitamente maciços. Ia crescer, crescer, crescer e a massa seria maior do que a massa de todo o universo, de acordo com Einstein. Então, mesmo 100 anos depois, o ser humano conseguir criar, descobrir, desenvolver um supercombustível, talvez de antimatéria, e motores capazes, né, de processar esse combustível, né, absurdo, e dão origem a uma propulsão absurda. Eis o problema. A massa desse objeto, dessa nave, seria infinitamente maciça, que o átomo acelerado iria crescer de uma forma infinita. Esse é o grande problema. Porém, Alcubierre, físico mexicano, ele disse que isso é possível. Existem meios de uma nave acelerar com uma velocidade muito superior à da luz, mas de uma forma diferente. Ao invés da nave acelerar por si só, atingir, por exemplo, 1 milhão de quilômetros em um segundo, essa nave ela seria deslocada pelo próprio espaço-tempo. Por isso eu vou utilizar essa folha de papel para explicar para vocês, representando o espaço como sendo esse papel, essa folha de papel ofício. Para vocês vão entender como é que se baseia a ideia de Alcubierre, tá? Mas eu vou falar um pouquinho do Bob Lazar, do físico Bob Lazar, tá? E também o que foi observado no cometa 13 Atlas, com aquela luz bem na frente. Inclusive, era isso que eu estava conversando com o professor Jorge, que talvez essa luz na frente do cometa 13 Atlas pode ser ali o processamento da energia, tá? Ou seja, o 13 Atlas, se for uma nave, pode estar usando a energia do próprio espaço, né, o próprio éter, a própria energia do espaço, como meio de propulsão. Tá? Eu vou falar um pouquinho do físico Bob Lazar. Quem não conhece Bob Lazar, eu sugiro pesquisar no Google, tá? Vou aproximar mais. O Bob Lazar ele trabalhou na área 51, no departamento chamado S4. Inclusive, ele deu uma entrevista em 89. Tá? A entrevista assim bombou, e ele explicou que a área 51 fazia um experimento de engenharia reversa. E em suas denúncias, tá, ele disse como um disco voador ele funciona. Tá? Disco voadores, naves que foram recuperadas em quedas. Então observe, ele deu esse exemplo. Tá? Ele usou esse disco e ele colocou 3 motores, ele classificou 3 motores que ele chamou de amplificadores. Amplificadores de gravidade. Ele chamou de amplificadores, tá? Então o que acontece? Esses motores, eles funcionam com o elemento moscóvio. Hoje conseguimos criar um moscóvio de forma artificial, tá? E o que acontece? Esses motores, tá? Esses amplificadores, eles conseguiriam criar uma bolha ao redor dessa nave e conseguir dobrar o espaço-tempo por causa de uma superenergia. Com energia, você consegue dobrar o espaço-tempo. Muita energia. O segredo é você conseguir muita energia para dobrar o espaço-tempo. E com isso, por exemplo, os discos voadores, né, ou acredito qualquer tipo de OVNI, consegue encurvar o espaço. E assim, o próprio espaço, vamos dizer,
deslocar a nave por si só. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, com muita energia, você consegue dobrar o espaço-tempo, né? Energia igual, massa e velocidade da luz ao quadrado. Então, com muita massa ou muita energia, você consegue dobrar o espaço-tempo. Como, por exemplo, a Terra tem muita massa, então ela dobra o espaço. O Sol tem muita massa, dobra demais o espaço, porque o espaço ele funciona como se fosse um tecido, tá? Como se fosse esse papel aqui. O espaço, sem nenhuma massa, ele está esticado, bem esticado. Mas se você colocar, por exemplo, algum peso, ele deforma. Ele faz uma curvatura. Isso é normal, ele se curva. Quanto mais peso, mais energia, ele mais se curva, mais se deforma. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que o cometa Atlas vem de Alpha Centauri, que é um sistema estelar, tá? Composto por 3 estrelas, tá? Em direção ao nosso sistema solar. Então, chegando ao nosso sistema solar, tá? Vou desenhar aqui o 3 Atlas, por exemplo. Ó. Se ele fosse um formato aí, arredondado. Ele utilizaria, nessa tecnologia, uma bolha ao redor, de acordo com as equações de Alcubierre, e até o momento o espaço seria dobrado. Já entrando no sistema solar, ele teria que reduzir a velocidade para poder executar os estudos. Ele não poderia acelerar de forma extraordinária. E entrando na órbita de Júpiter, automaticamente ele freia. E até então ele está dando um rasante nos próximos meses estudando os demais planetas do sistema solar. Tá? Então, qual é a ideia? Muita energia, essa coisa aqui, acho que eu vou aproximar um pouquinho mais. Vou aproximar um pouquinho mais. Muita energia, meus amigos. Com muita energia, você consegue dobrar o espaço-tempo. E da onde a nave, o 13 Atlas, poderia sugar energia? Do próprio espaço. Tá? Porque no espaço, o que mais tem é a antimatéria. Talvez a própria antimatéria. O que é antimatéria? A própria antimatéria, o éter. Antimatéria. A própria antimatéria, por exemplo, um antipróton. Um antipróton, o que mais tem no espaço. Então, automaticamente, conforme a nave desloca, ela vai sugando a própria antimatéria presente no espaço, convertendo tudo isso, né, que é energia pura, e automaticamente dobrando o espaço-tempo de forma automática. Essa dobra, ela faz o quê? O nome já diz, é uma dobra, tá? É você ver a onda no mar carregando uma prancha de um surf. E o surfista parado em cima da prancha. Mas é a onda no mar, desenhar aqui o mar, as ondas do mar. E aqui a prancha, né? Aqui a prancha com o surfista aqui em cima. Quem está levando a prancha é a onda. Então quem leva a nave é o próprio espaço. Então isso quebra, isso viola a lei de... Consegue violar, vamos dizer... Eu não vou nem violar, seria um outro meio, uma outra estratégia de não atingir uma velocidade absurda. Porque, na verdade, é o espaço que estaria levando essa nave por causa da própria energia gerada. A energia absurda gerada por ela. Então, para quem não entendeu ainda, vamos imaginar que Alpha Centauri está bem aqui e o nosso sistema solar bem aqui. E esse pendrive é o cometa 13 Atlas ou a nave. Tá? Bem aqui. Então, automaticamente ele aciona os propulsores, os amplificadores, como o Bob Lazar disse. E aí, automaticamente, o próprio espaço-tempo vai o quê? Dobrando, observem isso. Ele vai dobrando e levando a nave. Ó. É o espaço que leva, conforme vai sendo dobrado, ó, ele vai levando até o nosso sistema solar. Estão conseguindo entender a lógica da coisa? Então, provavelmente, isso daí resolveria todos os problemas e também os portais.
mas se baseando em muita energia, e você conseguir muita energia, por si só, a própria energia, ela já consegue dobrar o tecido espacial. Vemos isso de forma natural. As estrelas, os planetas, o espaço tem uma curvatura. Por isso que a Lua orbita ao redor do nosso planeta, por causa da curvatura do espaço-tempo que a Terra exerce. Os satélites, entenderam? Então, mais ou menos isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E o cometa 13 Atlas, talvez essa luz que até fiz vídeo sobre isso, que foi identificada pelo Avi Loeb, que nenhum físico mais deu atenção. Essa luz pode ser a própria energia que essa nave gera, queimando o próprio éter, né? Queimando a própria antimatéria existente do espaço, utilizando a própria energia do espaço para benefício próprio. Tá? Até mais, meus amigos. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado aí e entendido essa teoria.